Olá pessoal, vocês inscritos no canal e aí já orou hoje, último dia do ano de 2021, começando um novo ano, uma nova era e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Se você está vivo a esse ano todo, se você permaneceu vivo, é porque a misericórdia do Senhor se renovou a cada dia na sua vida. 365 dias a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. E quando o ano é bissexto? Aí Deus fala, não temas. Então, você sabia que a palavra de Deus, a palavra não temas, é escrita na Bíblia 365 vezes? Ou seja, cada dia que você acorda, cada dia que você levanta, cada dia que você desperta, Deus fala para você, não tema, não tema. Olha que paralelo maravilhoso que Deus tem. Então, quando você teme ou quando você tem medo de alguma coisa, Deus deixou escrito 365 vezes na sua palavra a mesma quantidade que existe em um ano, para você não temer. Porque ele está com você todos os dias. Ele fala, eis que estou com você todos os dias, até a consumação do século. E ele está com você. Nosso Deus é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa. Ele não é um Deus que mente, ele é um Deus que cuida de você. E se ele prometeu, ele cuida. Eu vou ler um texto bíblico para você aqui, para finalizar a meditação desse ano, para entrar num ano novo, um ano de renovação, um ano que você tem que renovar os seus votos com Deus e viver para Jesus, viver para Deus, porque viver para Deus é a melhor virtude que um ser humano possa ter. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele também é um Deus onipotente. Ele é cheio de poder e pode fazer tudo o que ele bem quiser. E ele é um Deus também onipresente. Ele pode estar em todo lugar a hora que ele bem entender. Então, confia, vale a pena confiar a sua vida na mão desse Deus, porque ele sabe o melhor que para você. Ele consegue te proteger e ele vai te dar um mundo melhor que ele te prometeu. Ele criou o ser humano para viver num mundo melhor, num mundo sem doença, sem pandemia, sem sofrimento, sem angústia, sem dor. É um mundo melhor. E ele prometeu e ele vai cumprir. Está escrito 2500 vezes que Jesus vai voltar a este mundo para pôr um ponto final na história do sofrimento, da tristeza, da angústia, da dor, da doença e trazer um mundo melhor. E isso é real. Essa promessa é uma promessa incondicional. Creia você não, Jesus vai voltar. Acredite você não, ele vai voltar. Esteja você preparado ou não, ele vai voltar para eliminar todo o sofrimento, principalmente a morte. Porque está escrito aqui, agora que eu vou ler para você, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 12, fala a seguinte frase: Deus implantou a eternidade no coração do ser humano. Por isso que a morte é um sentimento estranho. Ninguém aceita a morte, nenhum ser humano aceita a morte, porque nós não fomos criados para morrer, fomos criados para viver, mas viver num mundo melhor, num mundo saudável, um mundo com a atmosfera perfeita, e por isso que a morte é um sentimento estranho. Ninguém aceita a morte, por mais que você tenha um diagnóstico médico, por mais que você esteja doente, Deus, ele não criou o ser humano para morrer, ele criou o ser humano para viver eternamente e feliz no mundo perfeito, um mundo onde não tem justiça social, não tem desigualdade, não tem maldade, não tenha sofrimento, o que a gente vê nos telejornais, tá bom? Deus criou você para viver no mundo perfeito e por isso que ele vai voltar, ele é a única solução, ele é o único que pode mudar o contexto do mundo. Pode entrar presidente, pode entrar monarquia, pode entrar quem for. O único que pode mudar o contexto do planeta Terra é o nosso Deus. E esse grande conflito entre o bem e o mal, Cristo é mais que vencedor. Cristo já triunfa e ele vai voltar. Essa é uma promessa que não tem condição, é incondicional. Ele vai voltar. Ele prometeu, ele vai voltar. Tanto que o livro, a Sagradas Escrituras, que é o manual de procedimento do ser humano, não é um livro selado. Ele é um livro aberto, porque Jesus falou assim, ele finaliza assim: Eis que venho sem demora, vem Senhor Jesus. O último versículo da Bíblia termina assim: Eis que vem sem demora, vem Senhor Jesus. Então é o livro que Cristo deixou aberto e ele será selado só quando ele voltar e restaurar todas as coisas, conforme está escrito em Apocalipse no capítulo 21. Eis que faço um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, o amor, a paz. Então vamos lá ler o texto que
que fala que Deus implantou a eternidade no coração do ser humano? Olha que bonito aqui. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 12, fala assim, ó: tudo fez formoso no seu tempo, também pôs na mente do homem, ou seja, do ser humano, a eternidade. A eternidade. Se bem que estão, colocou a eternidade, se bem que está todas as coisas diante de Deus. É isso que o texto fala. Eclesiastes no capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso no seu tempo. Fala assim, tudo fez formoso Deus no seu tempo. E pôs na mente do ser humano, ou seja, do homem, a eternidade. Então Deus plantou no coração do ser humano a eternidade. Por isso que a morte é um sentimento estranho. Então, querido, nesse ano é um ano de renovação, esquecendo as coisas que se passaram e se renova para uma nova vida. Faça o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no livro de... Vou ler aqui para você. O apóstolo Paulo no livro de Filipenses, livro de Filipenses, no capítulo... Livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo: irmão, olha aqui que o apóstolo, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala assim: irmão, quanto a mim, não julgo que eu já havia alcançado, ou seja, que eu já havia alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que já passou, ou seja, o novo ano, esquecendo as coisas que já passou. Cadê aqui? Parei aqui. Esquecendo as coisas que já passaram. E eu continuo firme, avante, ao alvo que está diante de mim. Continuo avante para o alvo, para alcançar o alvo, para a promessa do Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando aqui o seguinte texto: irmãos, esquece as coisas que passou, renova suas vidas com o Senhor. O que passou no passado, passou. Hoje é uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo ano. Então vou esquecendo as coisas que se passou e vou me renovando. Então está escrito em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmão, quanto a mim, não julgo o que eu já havia alcançado, almejado, mas uma coisa eu faço, eis que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, ou seja, as que estão adiante, né? Então, essa é a promessa do Senhor Jesus, que você esqueça as coisas do passado e que você entregue a sua vida ao Senhor e viva um cristianismo puro. Viva um cristianismo puro, porque Jesus, ele está voltando. Ele quer te dar uma oportunidade, ele quer te dar uma nova chance, ele quer te dar um novo recomeço, mas para isso ele precisa que você dê o primeiro passo. E para isso ele precisa que você aceite, que você deixe. Cristo jamais vai forçar você a querer algo que você não queira. Então, o melhor caminho que o ser humano possa escolher na sua vida é viver uma vida inteiramente dedicada ao Senhor. É isso que Deus quer. Viva, porque Jesus está voltando. Não importa a dificuldade, não importa a doença, não importa o que aconteça com você, este ano, amanhã ou depois. Se você confiar no Senhor, ainda que você desça a sepultura, você terá vida, porque Jesus prometeu. Jesus prometeu. O apóstolo Paulo, ele dedicou a vida dele inteira ao cristianismo. Ele foi decapitado por amor a Jesus, mas ele foi dada a bendita promessa para ele que ele vai viver um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Tanto que as últimas palavras dele lá em Roma, com a cabeça na forca para ser decapitado, porque como ele era cidadão romano, nenhum cidadão romano tinha direito de ser crucificado, só tinha direito de ser decapitado. Crucificação não era para pessoas que não eram cidadãos romanos, por isso que Jesus foi crucificado. Mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Pedro também foi crucificado porque não era cidadão romano. Mas o apóstolo Paulo, ele foi decapitado. E na hora que ele tá com a cabeça na forca, ele citou as últimas palavras dele: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça está guardada para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você ama Jesus, é muito mais fácil você fazer a vontade de Deus, porque você faz por amor. Você não faz por obrigação e nem por medo. O amor gera amor. Jesus, ele veio a esse mundo para nos salvar por amor. Ele te ama, querido. Não importa se você é sozinho, não importa se você está passando dificuldade, não importa se você está passando
diversos problemas na sua vida, você não está só. O seu Deus está com você. Basta você ter fé e acreditar que Ele está com você. É que muitas vezes a gente olha para os nossos problemas, muitas vezes a gente olha ao nosso redor e vê aquela maré de problema, onde o inimigo faz a gente ficar preso nos problemas e não conseguimos olhar para o céu, olhar para Jesus, que Ele é a solução do nosso problema. Muitas vezes o inimigo coloca você no fundo do poço e a única maneira para você sair do fundo do poço é quando você olhar para cima e você enxerga a saída. Se você ficar olhando para as paredes para o lado, se você olhar para baixo, você não vai achar solução para sair de dentro daquele fundo do poço. Então você tem que olhar para cima. E é isso que Deus pede. Filho, olha para mim. Olha para mim, não tira os olhos de mim. Eu tô com você. Eu já venci o mundo. E se você está comigo, você é mais que vencedor. Deixa eu ser seu Deus. Ele fala, deixa eu ser seu Deus. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu fazer parte da sua vida. Viva em mim, porque em mim você vai encontrar a salvação, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Eu vou trazer um mundo melhor. Calma, só um pouquinho de tempo. Tá doendo? Eu sei. Tá sofrendo? Eu sei. Eu também sofri. Eu também passei por dificuldade. Eu fui ser humano. Eu sei o que é ser humano. Eu sei o que é sentir angústia. Eu sei o que é sentir tristeza. Eu sei o que é sentir fome. Eu sei o que é sentir dor. Porque eu fui ser humano. Mas eu venci. E a minha vitória é a tua vitória. E eu irei trazer nova todas as coisas. E nunca mais dou. A palavra de Deus fala que quando a gente chegar no paraíso e contemplar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, vai ser uma coisa tão maravilhosa, vai ser uma coisa tão maravilhosa que você vai falar, Senhor Jesus, o que eu passei foi pouco diante de tanta bênção, tanta glória que o Senhor preparou para mim desde a fundação do mundo. Então, querido, o apóstolo Paulo descreveu, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e boca nenhum pronunciou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não importa, o seu sofrimento é mínimo o que você passa, tá bom? Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. As pessoas estão sofrendo nesse mundo não por falta de dinheiro, por falta de recursos ou por falta de recursos, dinheiro, ou por falta de desemprego, falta de saúde, falta de. As pessoas estão sofrendo por um motivo que Deus já escreveu isso aqui há cerca de quase 5.000 anos atrás. Eu vou ler aqui para você no livro de Oséias, tá? Vou ler o último versículo bíblico que eu vou ler para você aqui no livro de Oséias, tá? Só para você ter uma noção aqui o que Deus fala. Em Oséias, no capítulo 4, tá? Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ó porque o povo está sofrendo, ó porque o ser humano está sofrendo. Oséias fala assim, e esse livro foi escrito há cerca de quase 4.000 anos atrás, tá? Isso aqui foi escrito antes de Jesus Cristo vir para salvar nós na cruz do Calvário. E Oséias escreve assim, ó. Ouve a palavra do Senhor, ó filhos de Israel. Israel somos todos nós. Israel somos todos nós. A palavra Israel, homem, briga. El Deus, o homem que briga com Deus. Foi aí que Deus transformou o nome de Jacó, que significa mentiroso, enganador, para Israel, porque ele brigou com Deus no bom sentido da palavra, pediu para que Deus falou, não vou te soltar enquanto o Senhor não abençoar. Então todos aqueles que pedem bênçãos de Deus é Israel, é filho de Israel. Então fala assim, ouve, ó, o que o livro de Oséias fala, Oséias capítulo 4, versículo 1, ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel, porque o Senhor Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, ou seja, o Senhor Deus tem contenda significa assim, uma briga, o Senhor Deus tem uma revolta com os habitantes da terra. Aí ele fala assim, ó, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, porque na terra não há verdade, nem benignidade, não há verdade nem benignidade, nem conhecimento de Deus, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Aí versículo 2, só prevalece perjurar, mentir, matar, furtar, adultério, violência, homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamenta, e todos que nela mora desfalece, junto com os animais do campo, junto com as aves do céu e junto com os peixes do mar. E aqui no versículo 6 ele explica por que o ser humano e todos esses seres criados estão sofrendo. Aí no versículo 6 fala assim, ó, o meu povo, Deus falando, é Deus falando aqui, ó, o meu povo está padecendo, aqui, ó, o meu povo
está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então o ser humano está sendo destruído porque falta o conhecimento. Conhecimento do que, Tom? O conhecimento do Senhor Jesus. A ignorância de você ignorar a carta de amor que Deus deixou para mim e para você, que é a Sagrada Escritura. Quando você ignora as Escrituras, você começa a seguir a vida do seu padrão, do seu jeito, no seu achismo, e aí você vai acabar caindo no ateísmo. Você vai acabar caindo no não acreditar no Senhor da maneira que deve ser, porque o inimigo ele estuda as profecias, ele sabe que o tempo dele é curto, ele sabe que Jesus está voltando, então ele deixa você à mercê dele. Ele mistura verdades com mentira para que deixa você cego, obscuro, sem conhecer a verdadeira essência do cristianismo, sem conhecer o plano que Deus quer para você. Você pode ter certeza que o plano que Deus quer para você é que você esteja num mundo melhor, novo céu, nova terra, adorando e servindo Ele como o único Deus verdadeiro que pode solucionar todos os seus problemas, que pode saciar a sua sede, a sua fome, que pode te dar o cobertor, que pode te dar um abraço caloroso, porque o nosso Deus ele não tem amor, ele é amor. Então, o ser humano está sofrendo porque falta o conhecimento de Deus. Então, busca Jesus nesse ano, renova seus votos com Jesus, viva um cristianismo na essência, viva Jesus, porque Jesus é o nosso Deus, ele é a única ponte que liga a terra ao céu, e aqui será a capital de todo o universo, porque o nosso Deus habitará com nós e nós estaremos com o nosso próprio Deus, porque foi aqui que o nosso Deus derramou o seu próprio sangue para salvar nós. Então aqui será a capital de todo o universo, onde Deus habitará aqui, e todos os olhos dos mundos criados que não sofrem pecado, que não caiu em pecado, estará voltado para cá, porque aqui foi que Cristo se tornou humano. Jesus Cristo é ser humano e ele estará ligado à raça humana por toda a eternidade, para sempre, porque ele assumiu o corpo humano, ele deixou o corpo dele glorioso, a qual a teologia não consegue explicar, a arqueologia não consegue explicar, a filosofia não consegue explicar qual era o corpo glorioso que Cristo tinha antes de se encarnar e vir aqui como ser humano. Ele abandonou tudo para se tornar ser humano. Então Jesus Cristo é ser humano. Ele sabe da sua dor. Ele compadece de você. Ele sabe o que você está sentindo. Então Jesus Cristo é ser humano e estará ligado à raça humana para o resto da vida, para o resto da eternidade. Ele é o único que vai carregar a mancha, as marcas do pecado, do que ele sofreu para poder dar uma vida melhor para mim e para você. Então crê nisso, tenha fé. Tenha fé, acredite em Jesus Cristo. A fé é a certeza das coisas que não se espera e a convicção das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala isso, que a fé é a certeza das coisas que não se espera e a convicção das coisas que não se vê. Então acredita nisso. Tenha fé em Jesus Cristo, não fideísmo. Fideísmo é aquela fé que duvida. Tenha uma fé genuína, sem duvidar. Entrega no Senhor. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é a minha vontade, Senhor. Mas seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu não sei decidir. Eu não sei tomar decisões, Senhor. Então faça a tua vontade na minha vida. Toma posse da minha vida, Senhor. Mesmo que eu desça a sepultura, eu quero descer com a certeza da salvação. Eu quero descer com a certeza que o Senhor está comigo, que esse ano possa ser um ano de renovação, que esse ano possa ser um ano de entrega, porque Jesus está à porta. Brevemente esse céu vai se enrolar como um pergaminho e você vai ouvir as trombetas dos anjos, os sinais da vinda de Cristo, e aí nunca mais sofrimento, e aí só felicidade. Então se prepare para que você não possa ser pego de surpresa, para que você possa viver no mundo melhor que Deus prometeu para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ore por mim, meu nome é Tom Santos, eu não temo. Pode cair o mundo, eu estarei em paz, porque o meu Deus, ele me prometeu me dar um novo céu, uma nova terra, e eu acredito. Porque, como eu sempre falo nesse canal, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Quando você ora, você está falando com Deus, mas quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Confia no Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Ore por mim. Meu nome é Tom Santos, que eu estarei orando por você. Tchau.